Salve família Palestra! Você sabia que em todas as 5 Copas conquistadas pela seleção brasileira, havia pelo menos um jogador do Palmeiras naquele elenco? Será que é coincidência? Será que é tradição? Ou será que é uma prova de que o Verdão sempre ajudou a construir a história do futebol brasileiro? Hoje nesse vídeo a gente vai viajar para as Copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Para mostrar como o Palmeiras esteve presente em cada uma das estrelas da camisa da seleção. E no final você vai descobrir que o clube é considerado um dos maiores fornecedores de talentos para o Brasil. Antes da gente começar a falar de Copa, é importante a gente entender a relação forte que tem o Palmeiras com a seleção brasileira. Desde os tempos do antigo Palestra Itália, o clube revelou e formou jogadores que marcaram época. Em diferentes gerações, atletas do Verdão foram convocados para defender o Brasil nos maiores torneios do planeta. E essa ligação acabou ficando mais evidente nos 5 títulos de Mundial da seleção. Começando pela Copa de 58, Mazzola fazia parte daquele elenco campeão. O atacante defendia o Palmeiras e foi convocado para a seleção para disputar aquele Mundial na Suécia. No interior de São Paulo, o Mazzola brasileiro brilhou com 90 gols pelo Palmeiras. Se você tirar o sangue das minhas veias, é verde. É Palmeiras. Neto de italianos, não foi campeão no Brasil. Hoje, mesmo à distância, vibra com as conquistas do time do coração. Embora ele não tenha sido titular durante toda a Copa, ele entregou o grupo que conquistou o primeiro campeonato mundial da história do Brasil. Mazzola, campeão com a seleção brasileira no primeiro título em 1958 na Suécia. Eu tinha 19 anos e não estava entendendo o que eu estava fazendo. Estava jogando o Mundial. Inclusive foi naquela campanha histórica que surgiram atletas como Pelé e Garrincha, só isso, tá? Mas o Palmeiras também estava representado e participou daquele momento histórico. O Brasil venceu a anfitriã Suécia por 5-2 e no final conseguiu conquistar sua primeira estrela. 4 anos depois, no Chile, o Brasil voltou a ser campeão do mundo. Mais uma vez o Palmeiras representava naquele elenco. Vavá, um dos grandes atacantes da época, jogava pelo Palmeiras e foi lá representar a seleção. Fazia parte daquela delegação vencedora. O poder espera a brecha para Vavá, tira de primeira para Pelé, faz a devolução, escora bem dito, põe na área, vai o Brasil para o ataque com Garrincha, hoje na linha do fundo, na boca do gol! Além disso, diversos jogadores que atuavam pelo futebol paulista na época ajudavam a manter forte a ligação entre seleção e os grandes clubes daqui do estado. Mesmo sem Pelé em grande forma durante toda a competição, o Brasil conseguiu superar as dificuldades e conquistou o bicampeonato mundial. E novamente, mais uma vez, havia ligação entre Palmeiras e seleção brasileira. Agora na Copa de 1970, foi aí que ficou ainda mais marcante a presença do Palmeiras em relação à seleção. A lendária primeira academia do Palmeiras era considerada uma das melhores equipes do planeta na época. E daquela geração saíram jogadores convocados para a Copa de 1970. Grande destaque foi Leão, goleiro do Palmeiras na época, e integrante do elenco campeão no México. O Félix era um veterano na Copa de 70, não estava qualificado e depois trocaram o treinador achou que ele era o goleiro de confiança dele, da sua equipe, e deixou 2 jovens que prosperaram futuramente, o Ado e eu, e que logo em seguida que teve a Copa do Mundo, ele foi esquecido. Acho que tinha coisa melhor. Embora o titular fosse o Félix, Leão já era visto como um dos melhores goleiros do país. A seleção de 1970 é considerada por muitos a maior equipe da história do futebol. Nomes como Pelé, Jairzinho, Rivelino, Carlos Roberto Torres encontraram era uma equipe incrível. E mais uma vez o Palmeiras estava lá sendo representado. Só que não tinha só Leão, também tinha Djalma Santos, que é um dos maiores laterais da história do futebol. Acho que tinha os dirigentes que os jogadores acreditassem, os jogadores respeitassem. E jogadores que por respeito também. Então você vê que nós estamos declinando muito dentro do futebol. Você vê o melhor jogador do mundo. E tinha o zagueiro Baldock, que também foi lá representar a seleção
e ser campeão do tricampeonato em 1970. Jair correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou, gol! Agora vamos viajar lá para 1994 nos Estados Unidos, onde o Brasil, depois de 24 anos, conseguiu conquistar o tetracampeonato do mundo. E novamente naquela campanha havia jogadores do Palmeiras, Tinhazinho e Mazinho. E Mazinho era um dos pilares da história do Palmeiras de 1993 e 1994. O Raí joga até o jogo contra a Suécia na primeira fase, não é isso? Joga até Camarões. Os dois primeiros jogos. Então. Rússia e Camarões. Não, acho que foi Rússia, Suécia e depois Camarões. Na minha cabeça, Suécia era o último na primeira fase, não? Creio que foi Camarões, não sei. Pode ser. A galera pode corrigir aí. Ele joga 2 jogos na primeira fase. Joga 2 jogos. Então, no terceiro jogo, nesse jogo contra Camarões, que foi quando eu entrei faltando 15 minutos para o jogo. E eu acho que quando eu entrei, teve um ajuste tão grande taticamente que eu não esperava que ia ser titular no jogo seguinte. A verdade é essa, a gente tá trabalhando para jogar. A gente quer jogar, porque na minha vida sempre fui mais um. De cumprir, de estar aí, o que o treinador pede você vai tentar fazer. Mas quando ele deu a oportunidade de jogar, então você tem que demonstrar o melhor que você tem. Equipe que encarou um jejum de 16 anos sem título e conseguiu sair da fila. Mazinho e Zinho participaram da campanha do Tetra nos Estados Unidos e ajudou o Brasil a chegar até aquela final contra a Itália. Como é que foi ver o Baggio isolar a bola, cara? Foi pra ele, infelizmente, mas pra mim foi... Você está como assim? Tá nervoso. Porque a gente... anestesiado. A gente vê a disputa de pênalti, anestesiado, né? Eu fiquei. Anestesiado. Tu não sabe nem como é que comemora. É um título tão importante, né? Porque a gente tava falando aqui em off, né? Os jogadores têm que entender que um título faz você estar vivo para sempre. Você não morre. Você morre fisicamente, né? Você parte daqui, mas o teu nome fica vivo para sempre. Daqui a 200 anos, quando se falar dos títulos da seleção brasileira, o meu nome vai estar lá. Após o empate sem gols, a seleção venceu nos pênaltis e conquistou o 4º título mundial. Partiu Dunga, pé direito, bateu, é gol! É gol! É gol! Gol! Do Brasil! Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Mais uma vez, um jogador do Verdão fazia parte da conquista. Agora a gente viaja para 2002, depois de vindo de um vice em 98 para a França. Na Copa de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão, o Palmeiras também marcou presença, dessa vez com seu grande ídolo, o goleiro Marcos, que além de estar lá representando o Palmeiras, foi um dos grandes heróis daquela campanha. Ídolo eterno do Verdão, Marcos era o grande goleiro daquela seleção e realizou defesas decisivas durante todo o torneio. Contra a Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha, ele foi fundamental para a caminhada do título brasileiro. Marcos fica ali ao fundo, lá vem pancada, lá vem cobrança, olha a bola batida forte, Marcos, e ela foi na trave também. Na final contra a Alemanha, o Brasil venceu por 2-0 com 2 gols de Ronaldo. Pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha vem cá, Ronaldinho bateu, gol! Cleverson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu, gol! Mas muitos torcedores ainda lembram que a segurança transmitida por Marcos foi uma das chaves para aquela conquista. Até hoje ele é considerado um dos maiores goleiros da história do Palmeiras e da seleção, da história do futebol brasileiro. Olha para aquelas 5 estrelas, para aquelas 5 conquistas dos mundiais do Brasil, percebemos um único detalhe importantíssimo e impressionante, que em todas elas havia um jogador ligado ao Palmeiras. 58, 62, 70, 94, 2002. Gerações diferentes e épocas diferentes. Mas o Verdão estava lá, representando o futebol brasileiro. Isso é uma marca de que o Verdão não ajudou a construir só a sua própria história. Ele também ajudou a construir a história da camisa mais vencedora do futebol mundial. E isso é uma coisa impressionante, muitos podem menosprezar, jogar para baixo, mas é algo incrível, porque simplesmente todas as conquistas tinham um jogador do Palmeiras. Não tem como você simplesmente ignorar esse fato.
E agora em 2026 simplesmente não tem nenhum jogador do Verdão. Não sei se isso vai interferir ou não. Se conquistar nesse ano de 2026 vai ser o único ano que não vai ter jogadores do Palmeiras. Porém, se não conquistar, será que vai ficar aquele negócio na dúvida? Principalmente para quem é supersticioso. Será que se tivesse jogador do Palmeiras, teria conquistado esse título? E eu quero saber a sua opinião, qual foi o jogador do Palmeiras mais importante em uma Copa do Mundo? Foi Mazola, foi Leão, foi Mazinho, foi Zinho, foi São Marcos? Eu acho que foi São Marcos, hein? Porque, mano, ele foi importantíssimo em toda a Copa do Mundo, fora que na final fez 2 defesas dificílimas. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreve no canal para cada vez mais conteúdo sobre Palmeiras, certo? Aqui falamos sobre Palmeiras e sobre futebol para todos os públicos, então se inscreve e curte o vídeo. Avante palestra!